Muito bem, boa noite. Estamos ao vivo. Eu vou aguardar um pouquinho a chegada do pessoal. Estou vendo algumas mensagens aqui no grupo da igreja, né? A Clarinha está chegando. Vocês dão um like aí, dão um ok. Se está tudo bem, né? Se o áudio está chegando. Eu tenho meu celular aqui que eu dou uma comparada, mas eu não enxergo tudo. Quem transmite não vê tudo. Lê de engano quem pensa que vê, né? Isso, aí. Já vi aqui, ó. Para mim aparece minha esposa e a Clarinha. Minha esposa deu um like aqui também. Então é sinal que o áudio deve estar ok, né? O Roberto também deu um ok. Muito bem, saudade de vocês, saudade dessa família. Um abraço aí bem apertado. Aguardar mais um pouquinho. A minha esposa já postou lá no grupo da igreja. A Malu chegando também. Louvado seja Deus. O Marcos, meu amigo Marco Velho, está chegando. Tá aí, o povo de Deus. Essa noite nós vamos estar orando. A irmã Regina também, saudade da irmã Regina. Está se chegando. Nós vamos fazer essa meditação antes da oração e o tema é Olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim. Já temos aí 8 pessoas e à medida que os que vão se chegando, nós vamos dando continuidade, isso vai ficar gravado, vai pegar pela metade, pega uma parte, mas depois assiste por completo, né? Tá aí o Fernando também, saudade de todo esse povo aí. Se você quer acompanhar com a sua Bíblia, Isaías 45, a gente vai ler do verso 20 ao 25. Mas antes nós vamos estar orando. E eu quero lembrar aqui pelo o irmão da Valdênia. Ela pediu no grupo, ela costuma assistir, talvez daqui a pouco ela esteja aí. Mas ela pediu oração, né? Pelo o irmão dela chama Valdivan. E também a tia Ângela pediu, né? Eu vi um pedido aqui pela sobrinha do Aldo, a Lívia, lá em Goiânia. A irmã do... O irmão da Valdênia, eu não sei se é lá do Ceará. Aí chegou a Valdênia... estávamos falando de você, Valdênia. Chegou na hora certa. Vamos orar. Eu vou orar nesse momento pelo seu irmão, Valdivan, né? Eu imagino que é lá do Recife, né? Isso? E agora aqui também a tia Ângela pediu lá pela sobrinha do Aldo, em Goiânia. A Lívia. Isso, Lívia. Valdivan e Lívia. 2 pessoas que eu vou estar orando aí. E louvo a Deus pelos que se achegaram. A Valdênia chegou, mas o meu áudio do que eu falo até chegar para ela dá um delay aí. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa terça-feira. Deus,
sem Ti nada podemos fazer, é a Sua palavra. Que isso não se torne um ritual, não se torne algo mecânico, mas que seja povo Seu reunido em torno da Sua santa palavra, povo Seu reunido em torno da Sua presença, falando de Ti e falando contigo, ó Pai. Peço pelo irmão da Valdene, o Valdivan, a Deus, o Senhor sabe a enfermidade que ele tem, pela Lívia também, ó Deus, sobrinha do irmão Aldo, ó Pai, essas pessoas. Eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece eles do ventre da sua mãe, o Senhor conhece. Meu Deus, a quem temos nós senão a Ti? Por isso coloca essas duas pessoas. Colocamos a Deus como igreja nesse momento. Colocamos a Deus também os familiares, que o Senhor possa estar com eles, confortando, protegendo, Senhor, aqueles que estão próximos, cuidando. Nos ajude, ó Pai. Tenha compaixão, misericórdia. Ó Deus, nós contamos com isso porque o Deus que nós servimos é misericordioso. E é a Ti que nós estamos clamando, o único e verdadeiro Deus. Sê conosco nessa pequena meditação, sê comigo, eu te peço em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. A Valdênia respondeu, realmente é do Ceará. Está lá. Já oramos, Val, vamos continuar intercedendo. E às terças-feiras, né? Se você quer que eu ore, coloque no grupo da igreja ou quando eu estou aguardando aqui também. E na medida do possível a gente ora, né? Ou coloca aí nos comentários, quem está assistindo no final também pode estar fazendo essa oração. Estamos falando sobre idolatria ou egolatria. E hoje talvez seja a última parte dessa pequena série que eu fiz e dividi em algumas partes. Peguei agora Isaías para nós estarmos meditando, se você quiser abrir. Deixa eu arrumar a minha colinha aqui. Isaías 45, do 20 ao 25. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura, não fui eu, o Senhor? Ou não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador, não há além de mim. Ou melhor, né? Deus justo e Salvador não há além de mim. E agora o tema da mensagem dessa noite. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritaram contra Ele. De novo, até Ele virão e serão envergonhados todos os que o odiaram, diz uma outra versão. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, nele se gloriará. Essa noite eu vou estar fazendo um resumo, né, daquilo que nós já falamos, para pegarmos aí o ponto X, tentar passar a mensagem do que a gente aprendeu. Vou falar um pouquinho sobre a idolatria, que é um problema universal. Vou falar sobre a solução quanto à idolatria e vamos concluir essa noite. O resumo. Isaías começa dizendo
congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. É um chamado geral aqui. E ele continua: nada sabem os que conduzem as procissões, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas em madeira. Rogam a um Deus que não pode salvar. Então Deus ele chama todas as nações a reunir-se, a congregar-se. É um chamado geral, não é somente para mim, é para você, é para todos. Ele fala, olha, todos do mundo não têm conhecimento. Quem? Aqueles que adoram ídolos. Aqueles que rogam a um Deus que não salva. E aí Deus aqui, ele contrasta, vai fazer um contraste da sua salvação com os ídolos. O tudo com o nada. Nós aprendemos que os ídolos, eles nos aprisionam. É isso que eles fazem conosco. E Isaías, quando ele escreve isso aqui, ele tem em mente os deuses babilônicos. Como eu sei, no 46 ele fala assim, Bel se encurva, Bel é nome de um deus babilônico, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas, né? Jumentos, mulas, animais, né? Cansados. Nós já estudamos 1 Samuel capítulo 5, um contexto belíssimo em que Deus mostra a sua fidelidade. A arca tinha sido roubada e ele... Estão me ouvindo? Vai dar um ok aí, um like. Eu fiquei sem sinal de repente aqui, apagou tudo. Tá ouvindo? Parece que voltou novamente, né? O celular deu um pane. Ele escreveu aí superaquecimento, hein? Que estranho. Eu liguei o ventilador um pouquinho. Vou pedir para minha esposa vir aqui desligar, né? Ela deve estar ouvindo. Para a gente continuar. Esperar um pouquinho. O pessoal está se restaurando. Todo mundo sobreviveu? Vamos ver agora, acho que vai, né? Isso. Desligar o ventilador. Não desanimei, não. Vocês acharam que ia ficar sem mim? O meu celular deu algum problema. Ele deu superaquecimento. E para mim não cortar a conexão, eu preferi esperar esfriar para ver se ele voltava, né? E voltou. Liguei o ventilador um pouquinho e voltou. E não perdi o raciocínio, não. Estamos falando sobre falsos deuses. Desliguei um pouco o monitor aqui, que estava também gerando calor. E vou pegar algo mais frio. E aí depois, com o tempo, eu vejo o que pode ter acontecido, né? Dá um jeito aqui para a gente continuar. Isso. Já falamos, adentramos falando sobre essa situação da idolatria e coincidência ou não, eu estava falando da humilhação do inimigo. Eu não esqueci onde eu estava, não. Eu estava falando ali de 1 Samuel, lembra? Que a arca havia sido roubada, o povo estava totalmente fora da vontade de Deus
e foi ali que Eli morreu, e pegaram a arca e colocaram dentro lá do templo de Dagon. E quando colocou a arca, que simboliza o nosso Deus, dentro do templo de Dagon, o que aconteceu? No outro dia, Dagon amanheceu lá prostrado. Quando eu vejo nomes de ídolos aqui, né? O verso 46, o capítulo 46, 1 diz: já abatido está Bel, Nebo já se encurvou. Uma pergunta que eu fiz, uma das vezes que estávamos tratando desse tópico, muitas pessoas acham que vão encontrar no céu algum tipo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Existe Deus, seu Santo Espírito, Jesus Cristo, os anjos, os homens. Anjos eleitos, anjos caídos. Homens eleitos, homens caídos também. A mesma classe. Homens salvos, homens perdidos. Então, servos de Deus no céu, anjos, na terra, servos de Deus. Nós, anjos também. Mas fora dessas classes, você acha que você vai encontrar um deusinho lá? Como que é? Não existe. Deus, ele insiste o tempo todo, não existe. São obras das mãos dos homens. São coisas que nós criamos para poder buscar coisas que dão sentido à nossa vida. E esses são deuses antigos de papel, de pedra, de madeira. Essas pessoas, elas tinham esperança de que se elas sacrificassem a esse Deus ou a estes deuses, eles iriam retornar alguma coisa em troca. E a adoração a esses ídolos era alguma coisa assim no sentido de um depósito, uma espécie de depósito. Então, quanto mais eu adorar esse Deus, mais crédito eu tenho. Este Deus, ele vai me mandar chuva para minha fartura na minha colheita, para que a minha safra seja garantida. Ele vai me dar saúde para mim, para minha família. Muitos adoravam deuses da fertilidade, porque que eu e a minha esposa nós possamos ter filhos. Esses eram os pedidos padrões, entre outros, né, que haviam. A realidade é que quando eles adoravam esse ídolo, eles tinham a esperança que eles fossem dar algo mais do que aquilo que eles poderiam alcançar. Nós temos o nosso limite, né? Eu já contei, eu tinha minha bolinha de gude ali que era da sorte, né? Jogava a bolinha lá, perdia todas menos ela, dava sorte nada, porque eu perdia todas, né? Acabava ficando com uma bolinha só, era o meu Deus, né? Comprava outras, mas aquela não, mas aí acabei achando outro Deus melhor, uma outra bolinha que jogava melhor. E nós fazemos isso desde crianças. Por quê? Nós somos limitados e queremos algo mais. Queremos, esse Deus vai me dar algo que eu não posso. E nós vamos aumentando isso, a adoração, a servidão a esses deuses que nós inventamos, a esses ídolos, né, que a palavra de Deus chama, que ele vai me dar felicidade, que ele vai me dar razão, ele vai me dar coisas que eu desejo, tranquilidade, paz, felicidade. E nós usamos coisas desse tipo. Quando nós olhamos por esse ponto de vista, os deuses nunca mudam. Nunca mudam. São os mesmos. Antigamente tinha nome. Hoje em dia, nós não estamos adorando esses deuses como Isaías 46 fala, Bel, Nebo. Quem de vocês conhece? Eu nunca vi e nem quero, nem ir atrás. Mas nós não estamos, a nossa geração, tirando as exceções, não é de buscar isso, principalmente dentro do cristianismo, não deveria, não deve. Então, qual que são os nossos deuses de hoje? O Deus de papel, o Deus de plástico, entre outras promessas ilusórias.
Você já parou para pensar que o papel em si, quanto que tem de valor? Aquilo é um papel, mas tem valor. Uma moeda, mas tem valor. É o cartão, mas tem valor. E ele está dizendo, venha, ele promete, eu vou te dar tudo o que você precisa. Venha. Então, o ponto aqui é que a idolatria, e isso é comum, nós vamos falar sobre isso, ela faz com que nós nos prostramos a esses deuses. E eles nos colocam cabrestos. E é quando nós vemos a nossa vida já se foi. E você passou a vida inteira atrás de uma promessa vã, igual aprendemos a semana passada. Que vaidade, a palavra vaidade, é ídolos. É a mesma palavra. Então nós temos os deuses de plástico, o deus de papel, e porque nós imaginamos que se nós dermos o nosso tempo, a nossa dedicação a isso, nós vamos ser felizes. Então quais são os deuses modernos? Não são esses que Isaías citou aqui. É poder, riqueza, sexo. A esses deuses nós sacrificamos a nós mesmos, as nossas mentes, as nossas forças, os nossos pensamentos, a nossa família, nos entregamos achando que vamos ter paz, satisfação, felicidade e jogamos tudo lá para frente. Como falamos esse final de semana, né? Esperamos como o filho mais velho, né? Vivia com o pai e vivia como um miserável. E o pai disse assim, filho, você sempre esteve comigo. Então, os deuses modernos, nesse resumo que eu estou fazendo, nós vimos que eles expandem para todas as áreas. A aprovação dos demais. Se eu sou aprovado por este pai, por esta mãe, por este homem, por essa mulher, por esses amigos, por esse grupo de pessoas, então eu estarei realizado, eu terei satisfação, eu serei feliz. Esse é o Deus da aprovação, o ídolo da aprovação. Então, a questão aqui é que nós podemos abrir para vários. A reputação. Eu quero que essas pessoas saibam que eu sou mais espiritual, mais santo, mais correto, mais direito. Isso pode se tornar um ídolo. O ídolo da religião. Porque a paz, a felicidade, o sentido da vida vai estar no que os outros pensam e não no que Deus pensa. E vestimos as nossas máscaras hoje, literalmente, né? Colocamos as vestimentas, mas por dentro continua a carne querendo pecar, idolatrando coisas. Pode ser um êxito na sua vida, algo que você quer, um filho, o êxito de um filho ou um negócio. Não há fim para a idolatria, para os ídolos. Nós somos fabricantes de ídolos. Por isso é importante entender a sua essência, aquilo que Deus nos ensina. Ou seja, se você busca tudo aquilo que você busca como base da sua realização, do seu gozo, da sua alegria, da sua felicidade, sentido de vida que não seja Deus, acaba se tornando um ídolo. E nós aprendemos também que as coisas por si só não são más. Um pedaço de madeira não é mal por si só. Se você é o que nós fazemos com ela, com esse pedaço de madeira, que pode se tornar mal. É como nós usamos. Nós poderíamos fazer algo bom com a madeira que Deus nos deu. Você pode fazer um móvel, pode fazer um enfeite. Como diz o profeta, você pode cortar uma parte e fazer um cozido. Pode cozinhar. Mas nós pegamos uma parte, né? A idolatria faz isso. Com algo fazemos algo bom, usamos, pegamos o dinheiro que Deus nos dá, usamos para propósitos corretos, não há mal nenhum nisso, pegamos a outra parte e tornamos um ídolo. E o coração está preso naquilo, não há paz, jogamos a nossa alegria, a nossa felicidade lá no futuro. Então o problema está como nós usamos o presente que Deus tem nos dado, os recursos que Deus nos dá, a começar da saúde, a começar do intelecto, a começar da nossa própria vida.
O problema é que nós queremos ser felizes à parte de Deus e, de vez em quando, consultamos Deus. Quando a coisa começa a ficar muito difícil. Tentamos encontrar paz e salvação em coisas que não é Deus, que não seja Deus. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, no verso 21, porque aonde está o seu coração, aliás, ao contrário, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Idolatria. A idolatria é um dos assuntos mais tratados na Bíblia. É que nós olhamos para os pequeninos deuses ali. Não. É o primeiro mandamento, nós vimos, que Deus nos dá. Lá em Êxodo 20, ele fala, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo da terra, nas águas, debaixo da terra, não se encurvará a elas, não as servirás. Então, no Velho Testamento, se você conhece os mandamentos, nós não vivemos pela lei, não. Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei, inclusive sendo o cordeiro, né, que a lei pedia, ele veio para cumprir. Mas, espera aí, quando Deus reuniu o seu povo, que tinha acabado de sair do Egito, este era o primeiro problema que Deus queria sanar após ter tirado o povo do Egito. E nós sabemos que há um simbolismo aí da salvação, que é Deus indo resgatar um povo que não podia fazer nada por si só. Deus vai lá no Egito, resgata o povo, simbolizando a salvação. Tanto que no Novo Testamento você vai ler que eles foram batizados nas nuvens e nas águas. Então, esse simbolismo, se simboliza a nossa salvação, e imediatamente após a nossa salvação, o primeiro problema que Deus quer tratar na nossa vida é a idolatria. E quando chegamos lá, não no Evangelho de João, mas na carta de João, nós lemos lá no capítulo 5, verso 21, que é o último capítulo de 1 João, o último versículo, ele termina a carta dele como: filhinhos, abstenha-se, guardai-vos do ídolo, fujam dos ídolos. Percebe que ele está escrevendo a cristãos, ele está escrevendo à igreja. A igreja está cheia de idólatras. O mundo está cheio de idólatras. O problema da idolatria é um problema universal. Todos carregam esse problema. Todos buscamos valores, respeito nessa vida em coisas que não é Deus. Por isso que Isaías 45, o verso 20 que nós começamos, é um desafio. Vim de todos, é um problema universal. Nós falamos sobre Adão e Eva. Qual era o ídolo que eles serviam? O poder. O que eles queriam? O que foi dito para eles? Não foi a cor do fruto, não foi o sabor que o fruto poderia dar. O que o ídolo estava falando para eles? Se me tens, se me degusta, será feliz. Eu te levarei o seu status, o seu nível. Você vai ser independente de Deus para a sua felicidade. Você vai ser dono do seu destino. Então, para que Deus? Se eu posso ter uma vida à parte de Deus, posso ter minha própria vida do meu jeito. Ela poderia falar, por que tantas proibições? E olha, foi exatamente isso que nós herdamos de Adão. É exatamente isso que Deus trata. É esse mal que nos assola, que assola a humanidade. Esta criação, essa inclinação nossa aos ídolos. Todo dia tem algo novo. Tem alguém que te coloca o cabresto e fala, você vai. Todo dia tem aquela sensação que falta algo, que você precisa conquistar, que você precisa conseguir. Em momentos que Deus chega e fala, aquietai-vos. Deixa eu ser Deus. Confie em mim. Por isso que é de fé em fé, é passo a passo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés ali, simbolizando passo a passo.
Então, esse mal, ele nos assola. E se você for sincero, e Deus busca a sinceridade dos nossos corações, e fazer o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no contexto da ceia, e avaliar a si mesmo, você vai se flagrar diante de um altar de ídolos. De coisas que você olha e fala que parece que sem isso eu não vivo, eu preciso disso, eu tenho que ter isso, eu tenho que possuir isso. Desde valores, aceitações, coisas. Ninguém pode escapar disso. Por mais santo que a pessoa seja, ou se diz ser, pode ser pastor, pode ser qualquer outro tipo de ministro, todos, absolutamente todos, temos que lidar com idolatria. São essas coisas que nós confiamos, essas coisas que nós procuramos sentido, gozo, felicidade, a parte de Deus. E o que acontece quando nós procuramos esses ídolos? Qual é o produto final deles? Porque eles prometem, não é isso? Não é um bonequinho lá te prometendo. É algo que nós criamos, que Deus nos fez assim, nós vamos ver isso. E o produto final termina em decepção. E é engraçado que quando eu fui pondo, foi coincidência, não fiz de propósito não. As palavrinhas do produto final dos deuses começa tudo com D. Só que você põe com D minúsculo, viu? O que eles te dão no fim? Desapontamento, desencanto. Você estava lá achando, estava encantado. Descontentamento, não vai te contentar. Desengano, desilusão, desgosto, desprazer, dissabor, dor. Quando eu vi o tanto de D que tem aí, e aí tem também outros como frustração, insatisfação, mágoa, sofrimento e tristeza. Ou como diria Salomão, vazio que gera vazio. Correr atrás do vento. São essas coisas que eles promovem no final. E aí você quer buscar outras. Sabe qual é a maior decepção nossa? E nós não nos atentamos para isso, que quando nós chegamos no topo da montanha, você percebe que você está na montanha errada. Você achou, né? O Dorian achou que lá naquele topo daquela montanha estaria a felicidade. E ele fez tudo o que tinha para conseguir angariar isso. E foi, algumas vezes usou Deus, outras não. Mas ele tinha um alvo na cabeça. E quando ele chegou no topo da montanha, todo feliz, ele olha e tem uma outra montanha, está lá, subiu na montanha errada. Falsos deuses promovem isso. Aí nós começamos a compreender quando Deus fala lá em Mateus capítulo 7, construa sua casa sobre a rocha. Para quando vir a tempestade, você está sobre a rocha, não sobre a areia. Então a idolatria, os falsos ídolos fazem isso. Estava certa vez no hospital do câncer. Na verdade, eu estava próximo lá numa república e chegou um senhor com uma caminhonetona lá e entrou e eu comecei a conversar com ele, puxei assunto, né? Ele estava chorando, eu fui lá e ele estava perdendo alguém que ele amava demais. Ele falou, olha, eu não sou daqui, eu sou de fora, era de outro estado. Ele falou, eu sou amigo do governador, na vida eu tenho tudo que eu achei que eu poderia ter, mas agora a vida da pessoa que eu mais amo é como uma gelatina escorregando pelos meus dedos, não tem como abraçar, não tenho o que eu fazer. Não me sobrou mais nada. Que preço que ele pagou, que ele poderia ter ficado muito mais tempo com essa pessoa que ele amava. E ele buscou outras coisas. Então, agora, Deus, não é que isso não vai acontecer conosco. Deus, talvez, ele pode não trazer aquele que perdeu a esposa, aquele que perdeu o marido, o filho, a filha, de volta. Mas Ele prometeu estar conosco, nos guiando.
nos conduzindo, o companheiro do caminho nesse mundo tenebroso, até Ele. E Ele fala aqui hoje nesse texto, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, enquanto você está lá com os seus olhares em outras coisas, te guiando. A voz de Deus vem e fala, olhe para mim. Dorian, olhe para mim, você tirou o olho novamente, olhe para mim, eu te guiarei. Alguém já ilustrou a cebola como isso, né? Se a sua felicidade, o seu gozo, a sua alegria está ali no dinheiro e Deus tira o dinheiro e acabou, é porque estava ali, tirou uma casca da cebola. Mas se não perdeu, estava na saúde, né? Tem mais uma casca. Ele vai e tira a saúde, a felicidade foi embora, estava lá naquela casca. Mas não. Eu ainda tenho minha família. Deus tira a família, acabou. Agora eu sou infeliz. A sua felicidade estava naquela casca que foi tirada. Onde que está isso? Lá em Jó, quando nós estudamos a vida de Jó. Vai tirando, vai tirando. Se em alguma dessas cascas foi a sua alegria, seu prazer de viver, foi naquilo lá, estava lá. Mas se tirar tudo, não sobrar nada, e mesmo assim você ser feliz, contentamento, paz, essa é a alegria que Deus propõe, é nele. E muitas vezes, Deus passa a nos ser tudo quando não nos resta mais nada. Os ídolos são alvos falsos. Alvos falsos, que diz que nós podemos ser felizes. Eles mentem. Eles mentem. Foi o final de Adão e Eva. No final eles receberam juízo, castigo e não felicidade. Eles mentem, eles são mentirosos, eles nos dominam. Ofusca a nossa busca a Deus. São alvos errados. A palavra pecado significa errar o alvo. Tudo aquilo que Deus propõe para você fazer e você atira e erra, pecado. Então, nosso alvo pode estar errado. Se não tenho isso, então eu vou buscar. Não é isso? E o que é mais triste, que às vezes eu vejo que pessoas buscam a parte de Deus coisas que elas poderiam ter do mesmo jeito aquilo lá, mas com a bênção do próprio Deus. Não precisava sair da presença de Deus. E você pode conseguir, sim, nós conseguimos as coisas à parte de Deus. Sem Deus, não é isso? Entre aspas. Aquilo que você tanto almeja. Mas é isso? Isso é seguro? Você tem certeza? É isso? Você conseguiu? Ponto final? É essa a sua vida? Pronto, acabou? Conseguiu? Foi o que nós lemos em Isaías capítulo 45, verso 20. Onde ele fala, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto. Vocês que conduzem em procissão suas imagens de escultura feita de madeira e rogam ao Deus que não pode salvar. Então espera aí, o seu Deus pode te salvar? O seu dinheiro, a sua realização pode te salvar? Temos que vigiar. Temos que vigiar. Provérbios capítulo 14, o verso 12 diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, parece certo, mas no final conduz à morte. Há caminhos, caminhos da idolatria. No verso 21 de Isaías 45 que lemos, diz assim, declarem o que se deve ser, apresente provas. E ele termina dizendo, não há outro Deus além de mim. Deus fala o tempo todo, não há outro Deus além de mim. Ou você crê de uma vez por sempre isso, ou você vai ficar buscando deuses com D minúsculo. E aí ele pega e coloca um paralelo. Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Como que Deus se estabelece sobre outros ídolos? Eu sou verdadeiro, eu sou a verdade, eu sou quem dá a vida, eu sou quem salva. Então qual é a solução de tudo isso? O 45, 22. Olhai para mim e sede salvos. Quem? Vós todos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Em janeiro de 1850, eu vou ler isso,
a conversão de Spurgeon foi em cima exatamente desse versículo. Tendo como objetivo ir a uma reunião matutina, uma igreja congregacional em Colchester para buscar paz em sua perturbada alma, se deteve numa capela metodista dos primitivos, né? numa cidadezinha, em consequência de uma forte nevasca e não por sua vontade própria. Charles Spurgeon, bem conhecido, né, dos cristãos, ele estava indo e por causa de uma nevasca ele entrou, né, numa capelinha. Nessa capela, o pastor não tinha conseguido chegar por causa da nevasca também. O jovem juntou-se à pequena congregação que estava sem pregador para ministrar a palavra. Um simples membro da igreja subiu ao púlpito, mesmo sem grande habilidade de orador, e repetiu nervosa e constantemente o texto de Isaías 45, 22, parte A. Olhai para mim e sereis salvo. Aquele jovem, o pastor não estava lá, ele abriu a Bíblia e ele só repetia isso. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Depois dele ler várias vezes, ele olha para os presentes e desafiam eles, olhe para Cristo. Spurgeon olhou com fé para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e foi salvo naquele dia. Olhai para mim, todos. Olhai para mim, por que demoras? Olhai para mim, sou o único Deus, não há outro. Olhai para mim. Essa é a solução. Olhe para Cristo. Mas ainda existe um problema. Os ídolos não vão permitir que você faça isso. Ele te colocou numa masmorra, ele te aprisionou, o seu coração é aprisionado. E por que isso? Nós falamos isso porque Deus nos fez assim. Deus nos fez adoradores. Se você falar agora, nesse momento, não, eu vou eliminar todos os ídolos do meu coração, daqui a pouquinho você tem outra coisa em mente que você vai buscar, que vai te guiar. Não é assim que funciona. Quando você acaba com um ídolo, nasce outro no lugar. Se você termina com um ídolo e fala, eu não vou buscar mais felicidade, mais alegria, ou sentido de vida nisso, você não consegue ficar sem nada. Deus não quer que nós tenhamos uma vida sem sentido, muito pelo contrário. Ele nos criou idólatras, entre aspas. Ele nos criou da nossa forma. Nós fomos criados como adoradores. Se você fala de adoradores, você está falando de idólatras, de adoração. Ele nos criou sim. Se não adoramos uma coisa, estaremos adorando outra. A nossa realidade está na constituição da nossa alma. Então nós não podemos apenas remover um ídolo quando Deus diz, olhe para mim e siga-me. Então como resolver esse problema? A resposta é um ídolo mais forte. Esse ídolo deve entrar no nosso coração, empurrar todos os outros. O que precisamos é de algo maior, algo de mais forte, de maior valor, um ídolo superior. Superior. Deus está dizendo, eu sou. É Deus no centro. É Deus. Os ídolos ficarão em volta, tentando entrar o tempo todo, isso acontece. Mas você passa a ter uma afeição mais forte, algo que amamos muito mais do que agora. Então você, em vez de canalizar essa adoração para coisas do mundo, Deus te libera para você falar, adore à vontade, mas adore a mim, olhe para mim, venha em mim. É isso que ele está dizendo. E nós podemos ser livres. Qual foi a solução para Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15? Eles procuraram, o ídolo do coração deles era o poder. Em Gênesis 3,15 diz assim, bem conhecido, porém inimizade entre ti e a mulher, que é a serpente, nós sabemos que é Satanás. Entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça, que é Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar, que é Satanás. Quem que vai pisar na cabeça da serpente? E a pergunta, quem estava por trás dos ídolos lá?
ou por trás do desejo deles, que fez promessas falsas. Deus disse: certamente morrerás. O ídolo, ou quem estava por trás do ídolo, disse: certamente não morrerás. O que a palavra de Deus diz que quem está por trás dos ídolos? Satanás. Quem pisou na cabeça da serpente? Jesus Cristo. No verso 23 de Isaías 45 que nós lemos, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. Ele está falando: eu não sou ídolo mentiroso. E a minha palavra não tornará atrás. Ele fala: olha, eu não estou prometendo algo que eu não possa dar. Diante de mim, ele disse, dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. E lá em Filipenses, lá no capítulo 2, o verso 10, Paulo fala assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Lembra? Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses, não adorará nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Um Deus maior. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos estudando 1 Pedro, estou preparando da semana que vem, uma palavrinha que eu pesquisei: bendito seja Deus. Você está bendizendo ao seu Deus? Então é Jesus que deve ser o objeto almejado da nossa vida, Ele que vai livrar-nos da idolatria. Quando Cristo é sobre toda e qualquer outra coisa na nossa vida, não há espaço para os ídolos. Olhe para Cristo. Mire a Cristo. Acerte o alvo. Jesus Cristo, Ele morreu por nós. E sabe uma coisa? Ele morreu por esse pecado de idolatria, pelas nossas idolatrias. Nele nós temos perdão de todos os nossos pecados. E inclui esse: olhe para Cristo, tudo devemos a Ele. Ele promete e Ele dá. Em troca dos nossos pecados, Ele dá presente a salvação. Já imaginou um ídolo falando para você: olha, os seus pecados que são terríveis, eu fico com eles e te dou salvação? Você não iria acreditar. Mas esse nosso Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, Ele fala: eu te dou salvação. E ao contrário dos falsos deuses, Jesus não é mentiroso. Quando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, penetra no coração, é quando nos é dado o poder para abandonar nossos ídolos. Isaías 45, terminando o verso 24 e 25. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Onde está a sua força para você se livrar dos ídolos? Aonde a justiça? No Senhor. No Senhor. O 25. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Onde está a força? O Evangelho deve descer ao coração. O conhecimento desse nosso Senhor Jesus Cristo. Deuses minúsculo. Não, nosso Deus deve ser com D maiúsculo. Devemos fazer Ele um objeto da nossa vida. Se o Evangelho não entrar no nosso coração, nós não temos como ver a beleza de Cristo. Não temos como ter prazer em adorá-lo. Ele nunca vai ser objeto da sua busca, da sua felicidade. A gente nunca vai entender que a nossa aceitação é demonstrada lá na cruz, assim que Ele nos aceita, mostrando, dando a sua própria vida. Nunca saberemos ou entenderemos que essa aprovação que nós procuramos está no Pai. Aqui nós chamamos de Pai. Nunca entenderemos que a nossa beleza não está... nosso valor, aliás, não está na beleza física, pois Ele olha para o nosso coração. E a beleza que Ele vê em nós é as vestes que o meu Jesus, que o nosso Cristo Jesus nos deu, veste de santidade. Por isso eu sou aceito aos olhos do Pai. Não por algo que eu fiz, por quem eu sou, mas por quem eu represento. Ele te aceita, te recebe em sua família,
Você não precisa de uma aprovação de um grupo ou de uma gangue. Você precisa se arrepender. Arrependimento e fé. Olhe para mim, ele diz. É quando o evangelho verdadeiro, quando Cristo adentra os nossos corações, que os ídolos vão caindo um a um. O ponto aqui, só Cristo satisfaz, mais nada, mais nada. Haverá um dia que tudo isso vai terminar, tudo isso. Um dia que não haverá mais falsos deuses. Então nós conheceremos o Deus verdadeiro. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que continuar seguindo, confiando em Cristo. Esse não mente, esse você pode confiar. Não são falsos deuses. Tiago fala que a nossa vida é como um vapor que se esvainece. Ora vê, ora não se vê. O momento é hoje. Tira os olhos de toda e qualquer outra coisa que está tirando os olhos de Deus. Encontre satisfação, paz, alegria em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai poder ter a maioria das coisas que você tem hoje, mas em paz. Porque você vai saber que não é o produto final. Não é a casa, não é o carro, não é o salário, não é a carreira, não é o dinheiro, não é a pessoa almejada, não é nada disso. Podem ser presentes que Deus te dá, mas não faça desse presente algo que você possa colocar o coração e ser tropeço, ser um ídolo em que Deus vai ter que tratar disso. Vamos orar e agradecer a Deus essa noite. Terça-feira nós separamos para a oração, eu vou estar orando com a minha esposa e você também, que mesmo que você não é da Ebenezer, adote esse costume. Nós, de terça-feira, separamos um tempo. Pegue lá, está o casal junto, pegue na mão da esposa chama o marido, os filhos, se reúne e vai falar com Deus. Converse, confesse. E quem sabe, não é hoje que, como Spurgeon, pode acontecer de você ouvir, olhe para mim. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa meditação. Como é bom falar de Ti e a Sua palavra. Obrigado, Pai, apesar dos desafios, apesar das lutas, que nós possamos proclamar a Sua palavra. Tirarmos os olhos de toda e qualquer outra coisa, Pai, de nós mesmos, a egolatria, e colocarmos em Ti. E podermos desfrutar, sim, da vida que o Senhor nos deu, mas em Ti, ó Deus, não a parte de Ti. Desfrutarmos como Adão e Eva desfrutavam, ó Deus, com as coisas que o Senhor deu e gozando da Sua presença. E perderam isso quando tiraram os olhos do que o Senhor tem dado e colocaram naquilo que eles não tinham. Esse é o nosso maior erro. Abra nossos olhos para que nós possamos colocar em prática isso e termos uma vida de paz, em paz contigo e em Ti. Te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Está ali um abraço, eu vi subir a minha amiga Ana Lúcia, né? Badan. Um abraço ao meu amigo Badan e a toda a família aí. Amém? Aqueles que não viu o nome aqui é porque não aparece mesmo. Louvado seja Deus. Até mais, se Deus assim permitir, a comunhão faz parte do culto.